Apresentação de atestado médico falso pode ensejar demissão por justa causa? Meu nome é Eduarda Nunes, eu sou advogada trabalhista e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a apresentação de atestado médico falso. Eu preciso explicar que existem dois tipos de atestado médico falso. O materialmente falso, que é aquele atestado que ele é emitido por uma pessoa que não tem autorização para exercer medicina. E tem o atestado ideologicamente falso, que é aquele atestado que foi emitido por alguém que tem autorização para fazer medicina, mas ele não corresponde com a realidade, ele foi adulterado de alguma forma. Como, por exemplo, quando um empregado ele apresenta um atestado médico que inicialmente era de um dia, mas o empregado vai lá e risca um 0 do lado do 1 para parecer que ele recebeu 10 dias de atestado, tá? Isso é um atestado ideologicamente falso. Em ambos os casos, tá? Se a empresa desconfiar da autenticidade desse documento, ela pode e deve, procurar o CRM relatando a situação, questionando a autenticidade desse documento, e o CRM ele vai ir atrás do profissional que emitiu aquele documento para que ele preste esclarecimentos. Ou também, para ser mais rápido, a empresa pode procurar diretamente o médico que emitiu o documento, pode ir diretamente na unidade de saúde, no hospital em que ele foi fornecido, para verificar se ele é verdadeiro ou não. Tá? Se a empresa constata que realmente esse atestado ele é falso, ela pode e deve, e vai provavelmente demitir o empregado por justa causa, tá? Porque isso é considerado para a CLT um ato de improbidade. O que é um ato de improbidade? É aquele ato que configura uma conduta desonesta do empregado, é aquele empregado que não pode confiar, que vai estar sempre enganando ou passando a perna em alguém para obter alguma vantagem, É aquele tipo de empregado clássico que nenhuma empresa quer ter no seu quadro de funcionários, além do ato de improbidade que enseja a demissão por justa causa, o empregado ele pode responder por 3 tipos de crimes diferentes. Primeiro, se foi ele que falsificou, pela falsificação de documento particular, se o médico que do atestado for vinculado a uma clínica particular, ou falsificação de documento público, quando o médico é vinculado ao SUS, ou ainda, se ele só compra um atestado, digamos assim, que não foi ele que falsificou, ele responde pelo crime de uso de documento falso, Mas é preciso ter muito cuidado, tá? Quando uma empresa se depara com essa situação, ou você é empregado nessa situação, porque não é tão simples assim, é um atestado médico falso, vou demitir por justa causa. Não, esse fato ele tem que ser comprovado, tá? E quem tem que comprovar é a empresa, não é o empregado. Então, quando a empresa desconfia, ela não pode simplesmente ir na frente de todo mundo acusar o empregado de ter falsificado um documento e demitir ele simplesmente. Não pode, Ela precisa primeiro ir atrás da comprovação de que realmente isso ocorreu. A partir daí, tendo essa comprovação, é que ela pode, proceder com a demissão por justa causa. Isso é muito importante, porque na maioria dos casos que a gente vê, quando um empregado ele é demitido por justa causa, ele tende a entrar com uma ação trabalhista. E se ele entra com uma ação trabalhista e a empresa não consegue comprovar dentro do processo que realmente ocorreu essa falsificação, ela, além de reverter a justa causa e ter que pagar para o funcionário todas as verbas rescisórias como se tivesse sido uma demissão sem justa causa, ela ainda pode responder por danos morais, por ter acusado injustamente o empregado de um crime. Então, é uma situação que demanda muito cuidado, tanto para o empregado quanto para a empresa, quando ela não sabe lidar com essa situação. Por isso, é muito importante sempre procurar um advogado especialista de sua confiança para poder te orientar, a como agir nessa situação.